Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou te trazer aqui um adubo que eu adoro, é muito útil para as rosas do deserto, porque ele ajuda a planta a florescer e protege a planta contra as pragas. Quer saber que adubo é esse e como usar da forma correta? Fica ligado nesse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, marca o sininho para você ser sempre notificado e assim você não perde nenhum vídeo que a gente publica. E você também pode apoiar a nossa produção de conteúdo se tornando um membro. É só clicar no botão de Seja Membro que você encontra embaixo de qualquer vídeo que você assiste por aqui. Gente, olha, o período de chuva está chegando e esse período é muito propício ao aparecimento de pragas nas rosas do deserto. E muita gente me pergunta qual o químico que eu devo usar nas minhas plantas para prevenir contra o ataque de pragas, qual a melhor maneira de prevenir. E eu sempre falo, inclusive para os meus alunos lá no curso, que a melhor prevenção é você manter a sua planta forte e bem nutrida. Uma planta forte e bem nutrida, ela é muito mais difícil de ser atacada por pragas, é muito mais difícil da praga se estabelecer nelas, tá? E se tem um adubo que eu recomendo demais para as pessoas utilizarem nas suas rosas do deserto, para deixá-las fortes, e ainda por cima é um adubo que estimula a floração, tem um adubo que eu adoro, que eu uso bastante aqui nas minhas plantas, elas estão sempre fortes e vigorosas, e eu estou falando, claro, da farinha de osso. Mas eu estou falando da farinha de osso, essa aqui, ó, crua, essa coloração aqui mais amarronzada, tá vendo? Porque você tem aquela farinha de osso processada, que tem uma cor cinza, e essa marrom aqui, ela tem mais nutrientes do que aquela cinza, tá? A cinza ela é mais rica ali em cálcio, mas aqui você tem, além do cálcio, você tem boas doses de fósforo e também nitrogênio, que ajuda no crescimento das suas plantas. Então, gente, eu costumo usar a farinha de osso basicamente pegando uma colherinha dessa aqui de sobremesa e vou jogando uma colher nos vasos das minhas plantas. Não tem muita contraindicação, porque se você joga um pouco mais ali numa planta que está com um vaso menor, não tem problema, essa planta ela não vai sofrer. É um adubo orgânico que é muito rico para as suas plantas e além de você estar nutrindo a sua planta, você está nutrindo também o substrato delas. E aí esse substrato ele vai regular o pH, ele vai ficar mais vivo, porque você tem micro-organismos ali no substrato que, uma vez que estão sendo alimentados com uma fonte orgânica de fertilizante, você vai fazer com que esses micro-organismos se reproduzam e esses próprios micro-organismos, eles disponibilizam também nutrientes para as suas plantas, tá? Então, você usando a farinha de osso, com certeza você vai enriquecer muito o substrato, fazendo com que ele nutra as suas plantas por muito tempo, até mesmo quando você demora mais aí para fazer uma adubação. Então é muito simples, ó. Pega uma colher como essa aqui e joga aqui ao redor do vaso de uma planta como essa. E aí um vaso menor joga um pouco menos, tá? E por aí vai. Em cada plantinha eu jogo uma colherinha de a farinha de osso, tá? E mais ou menos eu uso essa medida aqui, que é uma colherinha de sobremesa por vaso, tá? Então se fosse um vaso maior do que esse, eu usaria 2 colheres. Um vaso menor do que esse, eu uso uma colher mais rasa, uma pitadinha. Então eu vou jogando, não precisa ter essa fixação pela dosagem, pela quantidade, porque a farinha de osso ela não é tão perigosa se você exagerar um pouco aí nas suas plantas. Lógico, todo exagero é prejudicial, então você não vai entupir, derramar um saco desse no vaso da sua planta. Então sempre utilize uma colherinha de sobremesa como essa aqui, que acho que é um bom tamanho para você ir jogando aí no vaso das suas rosas do deserto. Mas eu falei no começo desse vídeo que é um adubo importante para a prevenção de pragas, é isso mesmo, eu vou te explicar agora, mas antes, ó, deixa o seu like. Curta esse vídeo que você ajuda demais ao YouTube entregar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Gente, a farinha de osso ela é rica principalmente em cálcio, tá? Então, se você está dando uma fonte de cálcio para suas plantas, o cálcio ele entra na composição da célula vegetal. Então, todos os tecidos das suas plantas, eles vão ter cálcio ali na sua composição. Então, quando falta cálcio para suas plantas, esses tecidos eles ficam mais fracos, mais frágeis e a praga fica mais fácil de morder ali, de se estabelecer, de se fixar
de sugar a seiva, é muito mais fácil para aquela praga se estabelecer. Quando eu falo praga, eu estou falando de ácaro, pulgão, cochonilha, mosca branca, essas pragas que costumeiramente atacam as rosas do deserto e outras plantas que você cultiva aí na sua casa. Se as suas plantas estão em dia com a adubação rica em cálcio, né, você vai ter plantas com tecido mais duro, mais resistente, mais rígido, e aí é muito mais difícil para aquela praga se estabelecer nela. Tá? Então, às vezes, você tem um ácaro que chega aqui numa planta como essa, ele tenta ali se fixar na folha, e aí ele não consegue, é desagradável, enfim, é um ambiente que não está favorável para ele, porque a planta está muito mais resistente, ele tenta migrar para outra planta, ou então ele morre nesse processo, tá? Então você acaba criando um ambiente ali menos favorável para essas pragas se estabelecerem. E essa é uma das melhores maneiras de você prevenir as pragas nas rosas do deserto, é mantê-las bem nutridas, né? Então você não fica tão dependente de químicos, né? E muitas vezes as pessoas focam apenas nos defensivos químicos e esquecem que plantas bem nutridas se tornam mais resistentes contra as pragas, principalmente nesse período de chuvas que está chegando, que é um período muito mais favorável ao aparecimento aí de todos esses problemas nas nossas plantas. Então mantenha suas plantas bem nutridas com cálcio, porque você vai ver que a incidência de pragas nelas, pelo menos de forma assim mais grave, vai ser muito mais rara. Existem muitas pragas que, quando se manifestam com força aí nas plantas, elas acabam indicando uma carência de cálcio nas suas rosas do deserto. Quer ver um exemplo? As cochonilhas. Se você tem rosas do deserto que estão sendo atacadas por cochonilhas e tem muita cochonilha ali nela, é um sinal de uma planta deficiente em cálcio. Então o cálcio, quando ele falta, essa ausência vai atrapalhar o desenvolvimento da sua planta, porque ela vai ficar muito mais fraca e as pragas vão aproveitar essa oportunidade. Então, além de ter um adubo orgânico que vai ajudar ao substrato da sua planta a ficar com uma melhor qualidade, vai ajudar a sua planta a florir, porque você está fornecendo cálcio. O cálcio é importante também para a produção das flores, para a boa formação delas também. Além do cálcio, essa versão da farinha de osso, essa marronzinha, que é a não processada, ela tem também, apesar de ter um cheiro mais forte, mas ela tem aí nitrogênio também, que ajuda no crescimento da sua planta, e você vai ter aqui também o fósforo, que também é importante para a floração e para o enraizamento, para a formação de novas raízes, tá? Então, olha, quer saber um adubo orgânico que eu recomendo demais para você usar nas suas rosas do deserto? É esse aqui. Então, muita gente que me pergunta qual o adubo que eu recomendo, qual que eu uso, olha, se eu uso vários adubos que eu recebo, às vezes de presente, pessoas adubos eu vou usando, não tenho restrição com marca, eu só atento ali para a composição, vejo o que é que tem naquele adubo e se eu acho que vai ser interessante para as minhas plantas naquele momento. Mas se tem um que eu uso em qualquer época do ano, é esse aqui, a farinha de osso, tá? Eu jogo em tudo quanto é planta aqui, tá? Não somente nas rosas do deserto, mas as plantinhas que eu tenho ali no canteiro, tá? Então qualquer planta que eu tiver ali, eu jogo farinha de osso, porque vai ajudar essa planta a produzir suas flores, a se desenvolver, a ficar forte, né? E ela vai ficar muito mais resistente a pragas que venham ali atacar elas. E eu conheço muita gente que nunca usou nenhum outro tipo de adubo, tá? Usa apenas a farinha de osso e você vai ver que essas plantas dessas pessoas estão sempre muito bonitas, tá? Então é um adubo realmente muitíssimo poderoso. E é isso, você já usou a farinha de osso aí nas suas plantas? Conta pra gente aqui a sua experiência. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar, tá? Me segue também no Instagram que está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.